dia aí, pessoal. No vídeo de hoje, vou estar falando de novo da questão aí do crime de roubo e de furto, mais especificamente envolvendo motos, né? É isso porque aconteceu mais um caso aí comigo aí daqui, mais um caso talvez duvidoso, enfim, mas que pode ter envolvido aí uma questão de furto da minha moto, no caso, né? Para quem está acompanhando aí meu canal, aí, os últimos vídeos do canal, acho que há cerca de dois dois domingos atrás, publiquei no canal um vídeo na qual eu fui andando de moto aqui pela região, mais especificamente aqui na BR-116, e eu consegui flagrar, infelizmente, o roubo de uma moto, bem na estrada, uma moto dessas caras, né? Eu quase certeza que era uma Triumph Tiger, né? Então quem não viu esse vídeo aí, vou deixar o link aí para quem não viu dar uma ver aí como é que foi que se deu a situação, uma situação muito chata, mas aconteceu e eu filmei, tá? Então tá aí no canal. Até chama a atenção desse roubo aí que eu filmei aí, a audácia mesmo, né, das pessoas que roubaram, porque era moto, era até um grupo de motos, não era um sujeito sozinho. Mas enfim, pessoal, confere o vídeo lá, tá? O vídeo de hoje eu não vou falar dessa questão, desse roubo mais especificamente, mas de outra questão aí que eu passei e já vou explanar aqui nesse vídeo, tá? O fato é que o crime de roubo aí, o crime de o furto e o roubo, né? O roubo, para quem não sabe, é quando existe uma violência e grave ameaça. Normalmente a pessoa vai querer levar o seu patrimônio com uma arma de fogo na mão, né? Então esse é o roubo. E o furto geralmente é quando o objeto está, digamos, o objeto que vai ser roubado está desvigiado ali, tá? Não existe a violência à pessoa, só digamos, vai ser levado o bem, tá? Pelo bandido lá, tá? Então todos esses crimes aí que envolvem o patrimônio, vamos dizer assim, que é um problema social sério, por assim dizer, principalmente em cidades do tamanho de São Paulo. Primeiro porque o pessoal acha que o roubo tem a ver com muita desigualdade social, e na verdade o que se percebe no crime de roubo é que as maiores vítimas do roubo são pessoas pobres e de classe média. São as maiores vítimas, pessoal, porque a pessoa que é muito rica, ela se protege bastante, né? Os maiores vítimas de roubos são pessoas de classe média e pobre. Então, quer dizer, na verdade, a pessoa que está roubando ali está dando um tiro no pé, né? Geralmente está roubando pessoas de situação social muito parecidas com a dele. Então esse já é um primeiro problema, que as pessoas não falam. O pessoal acha que desenvolve tipo de uma espécie de uma injustiça social, e eu discordo, na minha opinião. Claro que existe, há de convir que pessoas que têm muito dinheiro têm que se proteger muito mais, né? Porque podem ser mais alvos desse tipo de situação, mas via de regra as pessoas vítimas de roubo e furto são pobres e classe média. Então esse já é um sério problema, né? Porque senão, na verdade, você está gerando uma bela sacanagem com todo mundo, né? A pessoa que está fazendo isso. Mas enfim. A outra questão também é que o roubo ele tem uma motivação muito egoísta da pessoa que está roubando, né? Às vezes a pessoa nem passa tanta necessidade assim, tem um trabalho como de todo mundo, um trabalho que até paga mais, mas paga mal, pode ser, não vou tirar esse mérito, mas até isso aí a maioria tem salários ruins, assim, mas não é isso que vai motivar a pessoa, porque a pessoa consegue comprar o feijão com arroz, então não é uma necessidade básica ali, via de regra, não é isso que leva a pessoa a roubar uma moto desse tamanho, né? Enfim. Na verdade é uma motivação de egoísmo mesmo, um sentimento bem fútil ali que tem aquela pessoa para roubar aquilo, tá? Porque a chance de ela ser pega e, enfim, resolver o problema de necessidade dela na prisão vai ser, né? Então eu não vejo que é um problema assim, já que a pessoa está passando necessidade e vou daqui, vou sair, vou roubar uma moto ali na esquina. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que é uma motivação extremamente egoísta. A pessoa, na verdade, quer impor uma vontade. A pessoa está ali, enfim, motivações bem chulas mesmo, tá? E não é a via de regra. Claro que tem exceções. Tem pessoas que vão lá, de repente está uma necessidade muito grande e faz um furto. Geralmente faz furto, né? A pessoa que tem uma necessidade grande
vai no mercado e entra lá correndo e pega um saco de café e pão, e, né, essa é a pessoa que tem necessidade. Agora a pessoa que vai lá e rouba uma moto, um carro, não é necessidade, é uma motivação bem torpe mesmo, bem egoística, e isso é a minha visão, tá? E outra questão aqui, que agora que é o ponto que eu vou entrar aí, é que gera uma paranoia social. Quando você cria esse ambiente, aqui está acontecendo roubos e muitos furtos, daí você já começa a pôr grade, você começa a pôr tranca, põe um monte de alarme, um monte de coisa, isso gera uma paranoia social, né? Todo mundo fica numa situação de, sempre tem que estar... Por exemplo, você está andando na rua, começa a ver uma moto com 2 pessoas, você já fica com o coração pulando, né? Então você gera essa situação de paranoia. E aqui que eu vou entrar no meu caso, num outro caso aí que eu passei esses dias, tá? Esses dias, não, já faz um mês aí mais ou menos, tá? Eu tava precisando muito utilizar minha moto, eu uso assim, pouco, assim, no dia a dia eu uso pouco aqui para resolver coisas aqui da fazer um mercado, uma coisinha simples, tá? Mas eu passei por uma situação que eu precisei usar muito mais a moto todo dia, quase umas 3 vezes por semana, indo para São Paulo e tal. Então eu acabei utilizando mais a moto. E eu deixava na rua, geralmente na rua sempre tem um espaço para motos, né? Então as motos ficam todas ali juntas ali, né? E eu estava deixando a minha moto aí, que eu tenho aqui no canal, a Kazinski CRZ 150, que eu dei um nome carinhoso ali de Sharon Stone, para quem acompanha meu canal sabe, né, do nome dela. Então eu estava usando ela mais para resolver uns problemas que eu estava passando, e enfim, estava usando ela de forma mais corriqueira, usando, digamos, fazendo 20 km para ir, 20 para voltar, né, até São Paulo. Eu moro em Itapecerica, então uns 40 km por dia, e estacionava na rua, ali no bairro até que bom, ali na região do Itaim, um bairro bom, que eu estava resolvendo uma questão ali, estacionava na rua, no lugar apropriado para motos. Tá? E o que eu fazia quando eu estacionava na minha moto? Por essa questão de paranoia, de roubo, mesmo a minha moto não sendo uma moto assim, via de regra com mercado de peças, tá? Então o que eu ponho aqui? Ó? Eu ponho na minha roda da frente essa tranca aqui. Tá? Na roda de trás, eu uso isso aqui, eu ponho isso aqui, né, envolvendo a roda de trás e o quadro da moto, e junto com isso eu também deixo o capacete preso junto desse cabo aqui, né, dessa tranca aqui. Tá? E fora a tranca da chave. Então são 3 trancas que tem minha moto, fora que não é uma moto visada de peças, né, não tem aquele mercado de peças. Então a pessoa que vai furtar, no caso seria um furto, né, porque eu deixei a moto lá e não estaria por ali, né. Então a pessoa que fala assim, eu vou levar aquela moto, sendo que tem um monte de CG lá, um monte de moto Honda e Yamaha, digamos, em tese tem um mercado de peça, a pessoa fala, vou levar a moto essa moto Kazinski aí embora. Você fala, que motivação que essa pessoa vai ter em levar a minha moto? A não ser uma coisa de extremo egoísmo e até uma carta marcada, né? Vou lá pegar essa moto dele. Enfim, então eu tava com 3 trancas e mais uma moto Kazinski, que minha moto é uma Kazinski, para se levar, de, né, querer entender o que se passa. Mas enfim, fato é esse, eu deixei minha moto lá. Então, por muitos dias eu estava fazendo isso, e até que um dia eu vou lá buscar minha moto, né, para voltar para casa. Estava lá na rua, para todas essas trancas possíveis que eu tenho. Aí quando eu vou tirar, a primeira tranca que eu vou tirar é essa aqui, lá na roda de trás. Tá? Tô aqui tirando, deu olho aqui, eu fiquei assim, caramba. Vejam só, pessoal, olha aqui, eu não sei se a câmera vai captar, mas aqui já estava violado esse trinco aqui, ó. Tá vendo esse trinquinho aqui? Tava violado, né? Porque olha só, ele tinha isso aqui, ó, isso aqui vai aqui dentro, ó. Essa parte aqui, não sei se está dando para ver, ela vai aqui dentro, ela vai encaixada aqui e ela estava caída, tá? E só nessa parte que você tem acesso à parte interna de onde vai a chave, né? Onde a pessoa pode cutucar para tentar, digamos, abrir. Né? Então eu me deparei com essa situação aqui. Está certo que tinha mais 2 trincas para o cara quebrar, ainda mais essa aqui, e ainda a da chave. A da chave eu sei que o pessoal quebra fácil, já vi vídeo o cara dar uma marretada ali, com uma chave de fenda, pá, quebra e já vira ali o tambor da ignição e leva fácil, tá? Mas essa aqui já estava violada. Não sei se vocês viram bem aqui, ó. Essa aqui é a tampa, tá? E você vê que aqui ela tá quebrada, tá? Quer dizer, eu não me lembro de nada que eu chaveei aqui ela ter soltado. Pode ter acontecido de ter quebrado naturalmente? Pode, né? Até pode. Mas
Mas você fica na dúvida. É aí que tá a questão da paranoia que gera, né? Você pensa, será que alguém tentou roubar? Pode ter sido que quebrou sozinho, pode. Mas eu fiquei, sinceramente, na dúvida. Daí eu voltei para casa com aquilo na cabeça, eu lembrei que naquela rua que eu deixei, tinha duas câmeras, né, de dois estabelecimentos. Uma câmera era de um estacionamento, que ficava virado bem na rua, e outra era a câmera de um outro estabelecimento ali e tal. Como eu fui lá 2 dias depois, eu fui lá no estacionamento que estava, né, um estacionamento pago que estava ali perto, que tinha câmeras voltadas para a rua. Eu falei, olha, minha moto eu deixei no dia tal, eu sabia até o horário que eu deixei a moto, deixei entre as digamos, 2 e 3 horas da tarde. Você teria como me fornecer as imagens desse horário aí, só para ver se alguém mexeu na moto, daí eu esclarecer se realmente foi uma, digamos, uma paranoia da minha cabeça, né? De repente quebrou sozinho, apesar de que eu acho muito difícil isso aqui, quebrar sozinho desse jeito. Dá para ver até que tá aqui, ó, tem alguma coisa que de repente fez alguma força e quebrou, né? Eu fui lá, bom, sorte que eu vou pedir as filmagens ali das câmeras que estavam ali na rua e tal. Eu fui no estabelecimento pedir e falei, você tem essa filmagem desse horário, desse dia? Lá pro cara que estava atendendo lá. Ele falou, olha, infelizmente a gente não tem acesso às imagens porque ela vai para uma central da empresa e só lá que eles controlam essas imagens. Eu falei, mas você não tem como dar o contato da central lá para pedir essas imagens? Ele, não tem, eles não fornecem e tal. Aí eu fiquei na dúvida, né, se realmente alguém tentou começar a mexer na moto lá para levar, ou se de repente foi uma coisa da minha cabeça, né, uma criação da minha cabeça aqui. Mas o fato é o que, pessoal? Isso aqui, para alguém que, digamos, que abrir esse trinco aqui, acho que pode ser um primeiro estágio tentar quebrar essa tampinha aqui, né? Tá, já sai aqui e aqui você começa a acessar as engrenagens. Eu não sei se eu quebraria isso aqui com a chave, só que com a chave eu sem querer quebrei. Não sei, pessoal, fiquei na dúvida, não consegui as imagens, o funcionário lá não quis me fornecer as imagens para tirar essa dúvida. Né? Eu, na minha opinião, acho que alguém tentou violar. Não sei se de sacanagem mesmo, né? Aquele sentimento bem... Com certeza não é porque uma pessoa está passando fome ali que queria levar minha moto. É um sentimento bem filha da mãe mesmo. Mas enfim, pessoal, fiquei na dúvida, né? O que vocês acham aí? Será que é coisa da minha cabeça? Isso aqui soltou sozinho? Que já é uma peça um pouquinho já usada. Pode ter soltado sozinho. Mas daí vem aquela questão da paranoia, né? Que o crime gera, que você começa a tomar cuidado com excesso de zelo. E também tudo você começa a achar que você pode ser vítima de roubo e furto, tá bom, pessoal? Mas esse é o relato aí que eu quis falar para vocês aí, da questão que eu passei. Né, realmente um roubo eu vi, né? Outro aqui, não sei se olha, isso aqui, só pra vocês terem uma ideia, ele vai aqui, ó, vai nessa aqui, né? E aqui, ó, ele sai aqui, ó. Então aqui, põe aqui. Ó, ele vai aqui e sai. Bom, alguém tentou tirar violar, enfim. Então, um roubo que eu vi aí, filmei. Outro que podia ser um furto da minha moto. Aí não sei o que aconteceu, se violaram o primeiro cadeado, tinha esse aqui ainda. É isso aí, pessoal. Essa é a questão aí do furto, roubo de motos em São Paulo, que é uma coisa muito disseminada, muito assim, que fica na mídia demais, mas só perde para roubo e furto de celular. Né? Então, a gente fica naquela paranoia, não sabe se tentaram, se não. Eu acho que tentaram. O que vocês acham aí? Comenta aí para mim. Quem quiser, o vídeo de hoje foi isso. Agradeço quem viu até agora. Não esquece de compartilhar, dar o like e comentar aí se acha que realmente foi excesso de uso e quebrou, ou alguém foi lá e violou. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Até mais.